Videoaula da língua portuguesa, professora Anunciada Gavinho. Resolução, língua portuguesa. Resolução de exercício de língua portuguesa, conteúdo, texto e interpretação. Atividades do substantivo primitivo e derivado. Adjetivo, primitivo e derivado, livro 2, quarto ano, página 86, 87, 88, 90 a 95. Resolução da língua portuguesa. Texto de cordel. Você acabou de ler um texto de cordel. Assim como o poema, os cordéis também são escritos. Frases e parágrafos, versos e estrofes. Então, assinale versos e estrofes. Com a base no texto que você acabou de ler, responda as questões abaixo. Quantas estrofes tem o cordel? O cordel tem 10 estrofes. Quantos versos tem cada estrofe? Cada estrofe tem 6 versos. O número de versos em cada estrofe mudou ou permanece o mesmo do início ao fim do texto? O número de versos permanece o mesmo do início ao fim do texto. Terceira questão. Com base no texto, responda as questões. Qual é a diferença entre o cordel e o repente? O cordel é escrito com antecedência, para depois ser lido. O repente é uma composição feita de improviso sem preparo anterior. Em que região do Brasil o cordel teve origem? Na região Nordeste. No Brasil, como o cordel é chamado usualmente? De folhetos. De onde provém o nome cordel? Por que ele tem esse nome? O nome cordel provém de Portugal. Ele tem esse nome porque fica pendurados em varais. Que nome recebe a pessoa que escreve cordéis? Cordelista. Quarta questão. Assinale a alternativa correta. Então, aqui na quarta questão, você acompanha no livro que a resposta são rimas. Na quinta questão, releia os versos e depois assinale a alternativa correta. Um desenho na madeira que o verso engrandeceu. Esses versos se referem ao folheto, ao verso de cordel, à xilogravura de cordel. O correto é a xilogravura de cordel. Releia, sexta questão. Releia a primeira estrofe de cordel, depois escreva o que se pede. Trago rimas saborosas, bem mais doces que o mel, com estrofes muito ricas e a voz de menestrel. Apresento o universo do repente do cordel. Seguindo para responder corretamente. Então, responda. São palavras que rimam nessa mesma estrofe? As palavras que rimam estrofe são mel, menestrel e cordel. B. Em quais versos da estrofe essas palavras aparecem? Essas palavras aparecem no segundo, no quarto, no sexto versos da estrofe. Sétima questão. Volte ao texto e releia a segunda estrofe circulando as palavras que rimam. Depois responda ao que se pede. Letra A. Que palavra você circulou? Improviso, declamado e decorado. B. Em quais versos da segunda estrofe essas palavras aparecem? Aparecem no segundo, no quarto e no sexto versos da segunda estrofe. Oitava questão. Releia com atenção todo o cordel. Depois responda as questões. A. O que você observou quando a posição das palavras que rimam em cada estrofe? Em sua opinião, é fácil escrever dessa forma? Por quê? Nona questão. Leia esta estrofe do texto
observando as palavras destacadas. Depois responda o que se pede. Cordelista, repentista. Então, vejamos. A palavra correta é derivado. Por quê? As palavras são substantivo primitivo ou derivado? Derivado. Explique sua resposta. Os substantivos são derivados porque foram criados com base em outros substantivos, cordel e repente. Segunda questão. Volte ao texto e releia a terceira e a sexta estrofe. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Circule em cada estrofe um adjetivo derivado. Dica: apenas um em cada estrofe. A resposta é abençoada. Terceira estrofe e naturais. Sexta estrofe. B. Agora explique de que palavra esses adjetivos derivam. Abençoada deriva do verbo. Abençoar e naturais deriva do substantivo natureza. Vejamos agora algumas atividades. Então, faça a cruzadinha para encontrar as palavras que completam o texto. Então, aqui estão todas as respostas. Do R é rima, N Nordeste, P portuguesa, C corda, O orais, F folhetos, X xilogravuras. Agora complete a cruzadinha complete o texto de acordo com o encontrado na cruzadinha. Portuguesa, Nordeste, rima, orais, folhetos, xilogravuras, cordas. Interpretação do texto 2. Responda o que se pede. A história contada no texto se passa na zona rural ou na zona urbana? Logo vimos que é na zona rural. B. Conte o que você observou no texto para chegar a essa conclusão. A resposta é pessoal. 2. A história retrata da vida de uma família. Responda aos itens. Letra A. Quem eram os membros dessa família? Pai, mãe e filhos. Que animais a família tinha para que eles serviam? Um boi que puxava o arado, um jumento que levava o pai à cidade para vender os alimentos cultivados na roça, e os outros animais que ajudavam no sustento. Quais poderiam ser os outros animais que ajudavam no sustento? Isso já fica a resposta pessoalmente. Terceira questão. Considerando o texto, responda aos itens. De acordo com as ideias do texto, a família era proprietária do local onde morava ou não? Sim, a família era proprietária do local onde morava. B. Que parte do texto justifique sua resposta? Trechos. Um matuto de valor trabalhava duro na terra, da qual ele era senhor. Qual era a fonte de subsistência da família? Eram os alimentos que eles cultivavam na roça e vendiam na cidade. Copie do texto um trecho que levou essa resposta. Ele tinha o jumento que levava à cidade para vender alimentos. Quarta questão. Releia o trecho, observando a palavra destacada. A vida naquela roça não era mesmo maneira. Nesse contexto, o que significa a palavra maneira? Nesse contexto, a palavra maneira significa legal, bacana. Você conhece o significado da palavra maneira? Responda. E como você encontrou a resposta? Aqui, então, termina nosso texto, a resolução das atividades de língua portuguesa citadas nos livros, onde vocês poderão corrigir todas as disciplinas do livro
e daremos continuidade via WhatsApp. Até a próxima aula.